Pessoal, boa tarde. Na aula de hoje falaremos sobre a pirâmide alimentar. Ao longo dos anos, estudou-se um método pelo qual tornasse mais simples a escolha dos alimentos na dieta dos pacientes e também na orientação alimentar das pessoas na comunidade. E chegou-se a um consenso de que um aerograma, que seria um formato de uma pirâmide, seria um meio mais usual e mais fácil para a gente explicar à nossa população sobre o consumo diário dos alimentos, o que é que pode, o que é que não pode, o que é que come em maior quantidade e o que é que come em menor quantidade. E com isso a pirâmide alimentar tornou-se o instrumento mais efetivo de demonstração e de escolha dos alimentos. Na hora que a gente vai comer, tem todo um preparo emocional e também o sistema nervoso central ele costuma emitir alertas dizendo que o nosso corpo precisa de alimentos. Isso era para eu ter dito a vocês na primeira aula, na parte de anatomia e fisiologia digestiva, mas como nossas aulas remotas, os vídeos eles se tornam mais restritos, assim, com pouco tempo, não dá para eu abordar tudo com vocês. Mas aqui eu faço uma breve explanação de que quem comanda as nossas sensações de sede, fome ou saciedade é o sistema nervoso central, através do sistema nervoso autônomo, que é quem leva feixes nervosos para o cérebro e trazem esse comando de volta para os nossos órgãos abdominais, informando que o indivíduo está com sede, ou que está com fome, ou que está saciado. E por que eu estou falando isso na aula de pirâmide alimentar? Porque a pirâmide alimentar e as escolhas dos alimentos têm tudo a ver com o que o nosso corpo precisa. Imagine você, como eu já havia feito essa comparação na primeira aula, uma criança que se alimenta de miojo, doces, guloseimas, coxinha, pastel, frituras, rotineiramente, não tem um costume de os pais terem esse cuidado, esse zelo pela alimentação dessa criança. E imagine vocês uma criança que a alimentação é pautada em ferro, proteínas, vitaminas, através das frutas, das verduras, das leguminosas. Então, comparando essas duas crianças, nós percebemos que a qualidade de vida e que o status econômico, financeiro e também nutricional daquela criança que tem o melhor aporte de alimentos, ele é melhor. Então é uma qualidade de vida melhor devido ao fato de que a criança vai estar bem nutrida e vai desempenhar com destreza as suas funções diárias. Agora eu vou mostrar para vocês basicamente o que seria a ideia contida na pirâmide alimentar. Vamos focar aqui na pirâmide porque é muito importante. Eu coloquei essa pirâmide porque eu achei ela bem esquematizada e bem resumida para o que se propõe a gente aprender nessa aula de hoje. Então vamos aqui à interpretação da pirâmide. Toda pirâmide ela tem uma base, essa parte de baixo, e tem o ápice, que é em cima, a parte mais estreita. Primeira coisa, na interpretação da pirâmide. Alimentos que se encontram na base da pirâmide, ou seja, embaixo, têm um grau de recomendação maior quanto à ingesta diária. Vamos voltar para lá. Esses alimentos que estão mais aqui na parte de baixo, pegando aqui para o centro da pirâmide, são aqueles alimentos que são recomendados o seu consumo diariamente e até em abundância. E quanto mais se aproximar aqui do ápice, da parte de cima da pirâmide, são aqueles alimentos que a gente deve consumir de forma esporádica, ou seja, de vez em nunca. Que são aqueles alimentos que fazem mal ou que trazem alguns problemas de saúde ao longo prazo. Então vamos lá. Aqui na base da pirâmide, e aí é uma novidade que as pirâmides alimentares elas estão vindo assim agora, para dizer que junto a uma boa nutrição, a uma boa alimentação, o indivíduo ele precisa também de outros fatores que vão contribuir com o seu estado de saúde. Por exemplo, caminhada,
prática de esportes, musculação, né, e atividades de academia, práticas desportivas, ciclismo, a balancinha aqui para indicar, né, que a pessoa, pelo contrário, muita gente tem medo da balança, de subir na balança, de se pesar e de dar um peso muito alto, mas pelo contrário, a balança ela nunca pode ser a nossa inimiga. A balança sempre vai ser a nossa amiga porque ela vai nos ajudar a fazer esse diagnóstico nutricional da pessoa, como eu ensinei a vocês nas outras aulas, como pesar, como medir, como calcular o IMC. E a balança vai nos dar esse parâmetro do peso corporal da pessoa. E outra coisa importantíssima aqui na base da pirâmide, junto com esses outros fatores, é a hidratação. Hidrate-se e mantenha um peso saudável. Porque assim como nós necessitamos de nutrientes provindos dos alimentos, o nosso corpo ele carece de água, de líquido em abundância. Então a recomendação é que a gente beba até 2,5 litros de água por dia, para manter níveis bons de saúde. Vamos aqui agora para a segunda fileirinha da pirâmide, ainda na base, não é isso? Na partezinha de baixo. Óleos vegetais saudáveis, como azeite de oliva, óleo de canola, temos aqui também alguns outros óleos de origem vegetal. Eles devem ser consumidos diariamente. Então, de preferência, se a gente for recomendar fritar um ovo, fazer uma fritura de uma carne ou de algum outro salgado, a gente recomenda o uso de óleos vegetais, porque os óleos vegetais, eles não têm gorduras saturadas. Eles são ricos em gorduras mono ou polissaturadas, mas gorduras insaturadas eles não têm. Então, por isso que eles são recomendados o seu uso. Então, a gente já vai orientando nosso paciente assim: olhe, em casa, ao invés do senhor consumir o óleo de soja, que não é um óleo de origem vegetal, é um óleo de origem animal, o senhor busca esses outros aqui, ó, azeite de oliva, óleo de canola, porque eles ajudam, são mais indicados, são melhores assim para a questão da saúde e da questão nutricional também. Ainda aqui nessa segunda fileira nós temos pães integrais e alguns cereais como arroz, alguns tipos de feijão. O arroz e o feijão é a mistura perfeita da alimentação do brasileiro, porque além de fornecer fontes de vitaminas, micronutrientes, ferro, potássio, fornece também ácido fólico ou folato. Então, o arroz e o feijão é a recomendação perfeita, essa mistura que deu certo, né, que todo brasileiro come no almoço, é o que é mais indicado para ser consumido diariamente. Ainda nessa parte, nós temos pães integrais também e nós temos massas. Algumas massas, como por exemplo o macarrão mesmo, que não é da família dos grãos, é da família das massas, porém o nosso corpo também precisa de massas, porque algumas massas elas são ricas em, olha aqui para cá, são ricas em fibras. Então, tanto esses cereais, esses grãos, esses pães integrais e também esses óleos vegetais, eles são ricos em fibras e, por isso, devem ser consumidos na maioria das refeições do dia. Então, aqui está um exemplo padrão de alimentação saudável. Pães integrais, grãos, óleos vegetais e na partezinha de cima é que vem as frutas e as verduras. Porque todos nós já estamos carecas de saber que fruta e verdura faz bem à saúde, é importante para o corpo, para a manutenção dos nutrientes do corpo. E realmente, de fato, as frutas e as verduras, elas contribuem muito, até mesmo com a questão imunológica do indivíduo. Já foi constatado que algumas frutas, como, por exemplo, a própria abacaxi, o caju, a manga também tem um potencial de aumentar e melhorar o sistema imunológico do indivíduo. Então, se é aquele indivíduo que faz um lanche meio errado, com a base de refrigerantes, de salgados, de pizza, vamos modificar essa orientação desse indivíduo? Vamos pedir para que ele substitua esse tipo de alimento por alimentos mais saudáveis, à base de frutas,
verduras e legumes. Vamos aqui para as verduras e legumes. São ricos em vitaminas. Eu vou citar aqui algumas vitaminas que são presentes nas verduras e legumes, principalmente legumes da coloração verde escura, como por exemplo, brócolis, alface e espinafre. Por exemplo, vitamina B1, vitamina B2 e vitamina B3. Nas frutas cítricas, como abacaxi, acerola, laranja também, nós encontramos uma rica fonte de vitamina C, que além de conferir imunidade, protege contra gripes e resfriados também, a vitamina C, que pode ser obtida dessas frutas ricas em vitamina C. Ainda na parte das verduras e legumes, nós temos aqui a seguinte orientação: consuma 3 a 5 vezes ao dia. Então veja, frutas e verduras é para ser consumida em abundância, de 3 a 5 vezes. Isso significa que cerca de 35 a 40% da nossa alimentação diária deveria ser de frutas e verduras e legumes. Nossa alimentação deveria ser a base desses componentes aqui, que além de ter um alto teor nutritivo, ajudam no ganho de peso para aquelas pessoas que estão com desnutrição, que estão abaixo do peso, e também controla o peso ou mantém uma redução significativa daqueles pacientes com sobrepeso que querem emagrecer. E além do mais, verduras e legumes, eles contêm fibras. O que são fibras? Fibras são pequenas moléculas de colágenos que auxiliam o nosso sistema digestivo a trabalhar melhor. É a questão da motilidade intestinal. Quantas vezes a gente não vê um paciente se queixando de prisão de ventre, que não está conseguindo evacuar não sei quantos dias? Por quê? Tem uma alimentação pobre em fibras. E uma alimentação pobre em fibras acaba paralisando o intestino. E essa paralisia vai provocar, de certo modo, uma certa disfunção. Então, se a gente pegar aqui todas essas frutas e verduras e legumes, a maioria deles são ricos em fibras. Vejam aqui o repolho, por exemplo, contém muita fibra. Vai ajudar o paciente a prevenir ou evitar um possível quadro de prisão de ventre. Então, a recomendação da ingestão das frutas e verduras é 3 a 5 vezes ao dia. Vamos subir mais um pouquinho aqui na pirâmide e vamos para as leguminosas agora. Leguminosas e oleaginosas. Nós temos aqui rúcula, nós temos feijão preto, castanha do Pará, esse amendoim, né? Amendoim, que é uma leguminosa, e é uma oleaginosa também, o amendoim, muito importante para o sistema imunológico e também para a prevenção de inflamações, certo? Nós temos aqui a bagezinha, né, de feijão verde, que não deixa de ser um grão também. Mas aqui no caso o feijão verde, ele entra como leguminosa porque ele é cultivado na bagenzinha. E aqui em cima nós temos noz moscadas. Esses alimentos, eles são ricos em vitaminas, minerais, alguns minerais como cálcio, ferro, fósforo e potássio, eles são muito extraídos desses grãos aqui, e dessas oleaginosas, principalmente na questão do potássio. O potássio está muito presente na noz moscada e nos outros grãos aqui que devem compor também a alimentação do indivíduo. Porém, veja só, esses alimentos aqui, eles devem ser consumidos em uma quantidade menor do que as frutas e verduras e do que os pães integrais. Esses alimentos aqui, esses grãos, eles devem ser ingeridos de 1 a 2 vezes ao dia. Por quê? Como eles são à base de óleo, né, são oleaginosas, são alimentos oleosos, quando você faz o preparo, pode ser que em excesso ocasione alguma disfunção, né, algum destempero gastrointestinal. Então a pessoa pode ter uma diarreia severa. E aqui nós temos aves, peixes, fruto do mar, carnes magras e ovos. Ainda nessa parte aqui mais central da pirâmide, né, é que nós vemos o consumo de carnes. Qual é o tipo de carne mais indicado para o nosso paciente ou para as pessoas que nós estamos orientando?
carne de frango, de preferência quando se retira a pele do frango, porque a pele ela tem um alto potencial para engordar devido a um alto teor de calorias. Então a gente sempre recomenda, ao preparar o frango, retirar a pele e ingerir somente a carne do frango. Ovos são riquíssimos em proteínas, como por exemplo a albumina, que é uma proteína muito presente na gema do ovo. E nós temos também proteínas e minerais que vão proteger a visão. Então já foi comprovado que o ovo ele tem um potencial importante para prevenção de problemas oculares devido a algumas proteínas como a albumina. Ainda aqui nessa parte da pirâmide nós temos como classificação o peixe. O peixe ele contém um importante elemento que é essencial para manter os níveis de triglicerídeo e colesterol no nosso corpo normais, que é o ômega 3. O ômega 3 presente na carne da maioria dos peixes e também de outros pescados, lagostas, frutos do mar, que também se encaixam aqui, né, nessa primeira, segunda, terceira, quarta parte da pirâmide. Então, o ômega 3, presente na maioria dos frutos do mar, é muito importante para manter os índices de colesterol e de triglicerídeo em bom índice no nosso corpo. E aqui nós temos o salmão, não é isso? Também se encaixa nesse grupo. Junto com as leguminosas e oleaginosas, nós temos as aves, os peixes, frutos do mar, carnes magras e ovos. Aí vamos subir um pouquinho. Aqui, quase no ápice da pirâmide, né? Quase em cima, dizendo que o consumo deve ser limitado a 3 vezes ao dia ou menos. Nós temos a parte do leite e os derivados do leite. Então é o leite, é o queijo branco, queijo coalho, queijo do reino, queijo regional também, que é muito feito por aqui. E nós temos outros derivados do leite, como o iogurte e também algumas margarinas vegetais, que são fabricadas de forma caseira, né, artesanal, a partir do leite. A ingestão desses alimentos deve ser até no máximo 3 vezes ao dia. O que é que o leite e os seus derivados contêm? Contém proteínas e cálcio. Muito importante a questão do cálcio, né, no leite. Muitos pacientes idosos, sobretudo, que sofrem com a questão de osteoporose, o médico recomenda uma dieta à base de leite e derivados, porque o leite contém muito cálcio, que é um importante micronutriente que ajuda na reposição óssea. Ou seja, o cálcio presente nos alimentos vai se depositar nos ossos, tornando assim esses ossos menos frágeis e prevenindo assim a ocorrência de quedas e fraturas, sobretudo em idosos. Então, leite e derivados, ele até entra com uma certa moderação, porque ele está quase aqui no ápice da pirâmide. Mas só que vejam aqui o detalhe, ele deve ser ingerido até no máximo 3 vezes ao dia. Agora, vamos lá, que agora o bicho vai pegar na parte de cima da pirâmide. O que é que a gente encontra na parte de cima da pirâmide? Só as besteiras, só os alimentos que realmente não prestam para nada. Açúcares, doces, sal, claro que em excesso, né? Cereais refinados e refrigerantes. E aqui a gente pode acrescentar mais ainda: bala doce, jujuba, pirulito, biscoito recheado, salgadinho de pacote, daqueles salgadinhos que causam muita infecção nos meninos, porque eles contêm um corante muito forte e causam infecção intestinal e diarreias. Nós podemos acrescentar aqui ainda sucos de caixinha, leite de caixinha, certo? Porque a recomendação aqui é leite derivados, mas é o leite natural, é o leite extraído da vaca, não é? Que faz todo aquele preparo, a pasteurização, por exemplo, a fervura para poder ser ingerido. Já os leites que a gente consome de caixinha ou de pacotinhos, eles não têm um bom poder nutritivo. Eles contêm muitas quilocalorias, como está dizendo aqui. Contém muitas quilocalorias, porém pouco índice nutritivo. Então é por isso que a gente deve orientar a nossa população a evitar esse tipo de alimentos. É bala doce,
é sal em excesso, é refrigerante, é pastel, é coxinha, é pão normal, ó, sem ser o pão integral. Esse pão de padaria normal que a gente compra, ele contém muito fermento. E o fermento, o que é que ele faz dentro do nosso organismo? Ele incha. E quando ele incha, nós vamos ficar com o abdômen distendido e, devido a isso, vai aumentar o peso. Então, esse pãozinho aqui comum, tradicional, que a gente compra na padaria, ele deveria ser consumido, olha aqui, esporadicamente. Porque tanto esse pão quanto esses outros alimentos todos que eu estou mostrando a vocês aqui no ápice, eles são ricos em calorias e pobres em nutrientes. Então, cuidado, certo? Do outro lado aqui, ó, no ápice da pirâmide, nós temos manteiga, essa manteiga de origem animal, não é? Que a gente compra no mercado. Carnes vermelhas e gordas. Por exemplo, carne de porco, carne de boi vermelha, carnes de outros animais, como por exemplo, tem muita gente que consome carne de pato, carne de bode. Essas carnes, elas são todas vermelhas. Não é que a pessoa não possa ingerir, mas digamos, um paciente diabético, restritivo, com uma dieta ali para seguir, ele não vai poder estar todos os dias consumindo carne vermelha. Ele não vai poder todos os dias estar ingerindo, consumindo manteiga. Ele não vai poder todos os dias estar ingerindo ou consumindo salsicha, calabresa, presunto, mussarela, linguiça, milho verde, ervilha, toscana. Tudo isso, essas frituras, esses alimentos que a gente compra industrializado e esses doces artificiais como refrigerantes são um veneno. Um veneno para quê? Para a questão de diabetes, hipertensão, dislipidemia, como já falei no início da aula, é aquele paciente com desequilíbrio no triglicerídeo, no colesterol, e também são um veneno para pacientes devido ao risco de outras doenças crônicas não transmissíveis. Sim, deixa eu voltar aqui. E aqui, veja só, no ápice também nós temos vinho. Aqui ele fala vinho tinto, mas de forma geral a gente entende também outras bebidas alcoólicas. Outras bebidas alcoólicas devem ser consumidas esporadicamente, porque junto com o excesso de consumo de bebida alcoólica, nós vemos a questão da dependência química. Então, os dependentes químicos ao álcool, eles não conseguem controlar essa dependência e acabam exagerando e tendo outros problemas de saúde, como cirrose hepática, por exemplo. Então, qual é a recomendação? Principalmente para vinho tinto, que seja opcional, consumo moderado, mas não para todas as pessoas. Por exemplo, crianças e adolescentes não devem ingerir bebidas alcoólicas. E suplementos nutricionais. A gente vê muitas pessoas na academia fazendo musculação, fazendo aeróbica e querendo ganhar massa muscular e tomando muito suplemento. Cuidado! Esses suplementos nutricionais, eles devem ser tomados com cautela, com a prescrição de um nutricionista e com acompanhamento e avaliação dele, certo? As pessoas não podem sair tomando de forma indiscriminada suplementos nutricionais, porque os suplementos nutricionais à base de creatina, por exemplo, eles causam muita sobrecarga nos rins e acabam provocando uma doença renal. A pessoa pode ir parar na máquina de hemodiálise por causa de uma suplementação nutricional mal feita, certo? Então, muito cuidado com relação a isso. E meu slide travou aqui, não quer passar mais não, nem quer ir nem vir. Deixa eu ver aqui. Gente, espero que essa aula esteja dando para vocês compreender basicamente os alimentos da pirâmide alimentar, o que é que pode, o que é que não pode, o que é que deve ser diário e o que é que deve ser esporádico. Isso aqui tudo que eu já tinha explicado a vocês, mostrando a pirâmide. Aí, aqui nesse tópico nós temos assim: deve-se ponderar a ingesta de leite e derivados, bem como de carnes e outras fontes de proteína. Eu também já ressaltei com vocês essa questão da moderação. Mas o leite ele é muito importante para pessoas idosas, sobretudo, que têm osteoporose.
A classe das frutas, verduras e hortaliças representa os alimentos em grandes porções diárias. Então você pode sim consumir muito frutas, verduras, hortaliças, os sucos naturais das frutas, de preferência que seja da fruta e não da polpa, né? E ao fazer o suco da fruta, de preferência manter a casca do suco, porque a casca pode parecer incrível, pode parecer que não, mas na casca você encontra a maior parte das proteínas e dos nutrientes do que no próprio leito da fruta, na própria partezinha de dentro. A casca ela é mais rica e mais nutritiva. Tanto que a gente pode indicar a pessoa, né, o paciente, a nossa comunidade, a gente pode orientar o seguinte: ao fazer suco de abacaxi, faça da casca, porque além de ser gostoso e saboroso, contém um alto poder nutritivo, porque na casca contém alguns minerais e proteínas importantes para o suprimento do corpo da pessoa que está sendo ali alimentada, né, hidratada. Gente, essa foi a aula de hoje, certo? Sobre a pirâmide alimentar. Espero que junto com a primeira aula de hoje, que já foi postada também, vocês tenham um bom desempenho e um bom aprendizado. Então, até a próxima aula e fiquem todos com Deus.